Fala pessoal do curso Gaia, beleza? Aqui com vocês mais uma vez, professor Afonso, para a gente continuar aí o nosso aprofundamento, hoje falando de sistemas dissipativos de energia. Só que antes de entrar no sistema dissipativo, eu vou adiantar um pouquinho o truque que eu vou falar para vocês sobre força de atrito. Por quê? A força de atrito é uma das principais forças responsáveis pela dissipação de energia. Então, se o sistema dissipa energia, ele vai dissipar na forma de força de atrito. Vamos falar dessa força de atrito, bem calminho, bem certinho, bem tranquilinho. Depois a gente fala de sistemas envolvendo toda a dissipação, beleza? Então, bora lá, pega o material de vocês, vamos trabalhar. É isso aí, partiu! O que é a tal da força de atrito, então? Força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos, no sentido de escorregamento, não no sentido de andar. Ah, o atrito é contra o movimento do carro ir para frente. Não. Ele é contra o escorregar da roda do carro. Esse atrito ele pode ser estático ou pode ser dinâmico. Vai depender do corpo. O que é estático? Estático é se o cara está em repouso. E dinâmico é se ele está em movimento, se ele escorregou. Aí é dinâmico, estático parado, dinâmico em movimento, beleza? Ó, quando a gente quer que um objeto entre em movimento, a gente faz uma força sobre ele para empurrar ou para puxar esse cara. Nem sempre esse cara vai se mexer. Isso ocorre porque tem uma força de atrito. E essa força de atrito a gente calcula da seguinte maneira. É uma força que se opõe ao movimento dos corpos no sentido de escorregar, tá? E ela vai ser, tem a mesma direção em sentido contrário à força de movimento. Nesse caso, de você empurrar uma caixa em cima da mesa e por aí vai, se você faz uma força para a direita, empurrando a caixa para a direita, o atrito vai agir para a esquerda. Então, nesse sentido, ele é contra o movimento literal dos corpos, tá? Nesse caso, pode ficar esperto. Esse atrito, ele surge da onde? Então, vamos ver. Primeiro, antes de falar da onde que surge esse atrito, vamos falar das duas forças de atrito que podem aparecer. O atrito chamado de atrito cinético ou dinâmico, que tem a ver com movimento, tá? É a força de atrito de corpos que estão se movendo. E o atrito chamado de atrito estático, que impossibilita que o cara entre em movimento. Lembra? Dinâmico, uma coisa ágil, uma coisa que se mexe, uma coisa que tem movimento. E de estático, uma coisa parada. Lembra de estátua, tá joia? Então, o que acontece, pessoas? Por incrível que pareça, no mesmo corpo, ele pode gerar atritos diferentes. Quer dizer, um cara que já está escorregando, ele tem menos atrito, gera menos atrito que um cara que está parado. Tá? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a inércia. Se o cara já está parado, a tendência dele é continuar parado. Se o cara está se mexendo, a tendência dele é continuar se mexendo. Traduzindo, um cara que se move gera menos atrito que um cara que está em repouso. Por isso que eu tenho diferença dessas duas forças de atrito aí. Beleza. Como que a gente vai calcular a força de atrito cinético ou estático entre dois corpos? Primeiro, o módulo da força normal das superfícies em contato. Então, eu preciso lembrar que força normal é aquela força que forma 90 graus com a superfície, tá? Se o cara está no chão, perpendicular, se o cara está no chão, tá no solo, paralelo ao chão, a força normal é perpendicular ao peso e oposta a ele, tá? Então seria isso aqui. Mas não é sempre que é oposto ao peso. Se ele estiver num plano inclinado, não é desse jeito, tá bom? Então é só um exemplo para você ver. Beleza. Segunda coisa que vai interferir, o material. Então, cada material gera mais atrito ou menos atrito. Você pode ver. Você tem tênis que desliza mais quando está piso úmido, tem tênis que desliza menos, tem borracha aí que você compra que apaga melhor teu caderno, tem borracha que apaga pior teu caderno. Então, o material ele vai ser muito importante. Cada material tem um troço chamado de coeficiente de atrito, que é aquela letrinha grega, letra Mi, que parece um Uzinho ali com a perna esticada. Isso depende exclusivamente do material. E aí, a força de atrito cinético, né, que lembra cada corpo tem dois atritos, ela vai ser o coeficiente de atrito cinético, que depende do material, vezes a normal do corpo. Então, essa é a força de atrito, coeficiente vezes normal. Já o atrito estático, né, do corpo em repouso, ele vai ser calculado como força de atrito estático igual ao coeficiente estático vezes normal.
Ué, Afonso, mas não é uma coisa? Não, não, porque o coeficiente de atrito muda de material para material. Então, um corpo em repouso ele vai ter um coeficiente de atrito estático, mesmo material. O mesmo material em movimento vai ter outro coeficiente de atrito, que vai ser o coeficiente dinâmico ou cinético. Então, o coeficiente ele vai mudar de acordo com o estado do material. Mesmo sendo o mesmo corpo, o mesmo material, ele muda o coeficiente. Loucura, né? Mas é isso que determina que a força de atrito vai mudar. Beleza, olha lá, coeficiente de atrito estático, coeficiente entre a superfície. A unidade da força de atrito do sistema internacional é o Newton, já que é uma força, né? E os coeficientes, eles não têm unidade, eles são adimensionais. Então, o coeficiente de atrito não tem metro por segundo, não tem quilômetros por hora, não tem nada disso, valeu? Da onde vem essa força de atrito? Então, a força de atrito, ela vem da seguinte coisa: das imperfeições, das rugosidades que tem entre as superfícies. Essas imperfeições aí, ó, elas geram esse contato entre os corpos que deixa ruim de um deslizar sobre o outro, beleza? E não adianta, cara, por mais que você ache que uma superfície é bem lisinha, se você ampliar, se você olhar ela lá por uma lupa, um microscópio, você vê que não é bem assim. Então tem imperfeições, tem ali partes que vão se atritar. Só que não pense que o atrito é uma coisa ruim. A gente imagina, o atrito é uma coisa ruim, uma coisa que não serve para nada, que só atrapalha o movimento. Pelo contrário, tem movimentos que só são possíveis por causa da força de atrito, tá? Então, o que acontece? Tem ali, ó, podemos, né, citar desgaste provocado pelo atrito, né, nas peças das solas dos sapatos, no maior gasto de combustível para que automóveis vençam a força de atrito. Então, isso aí são partes ruins do atrito. Mas a gente sabe que se não tivesse o atrito, olha o que acontece. Quando a gente anda, a gente, na verdade, está com o pé empurrando o chão para trás. Isso é ação. A reação é o chão fazer uma força sobre nós empurrando para frente. Lembra? A gente falou disso em ação e reação. A gente só não tinha comentado que essa força que o chão faz empurrando a gente para frente é a força de atrito. Então, se não houvesse o atrito, a gente não ia conseguir sair do lugar quando a gente anda, porque a gente ia ficar deslizando. O chão tem que empurrar a gente para frente. A gente tem que ser empurrado para frente pelo chão para poder andar. Mesma coisa acontece com os carros. O carro está parado no sinaleiro, a roda está parada. Se abre o sinaleiro e liga lá, ou aperta o acelerador, a roda vai girar. Se não tiver atrito, a roda fica girando no lugar e ele não sai. Então, para o carro poder se movimentar, o que acontece? A roda, quando gira, empurra o chão para trás, o chão reage empurrando a roda para frente, e o atrito, quanto maior o atrito, menos essa roda desliza, e ela consegue ter força para empurrar o carro para frente. Então, quando eu falo para você que a força de atrito é uma força contra o movimento, tem que tomar cuidado, porque ela é contra a tendência do escorregamento, tá? Quando o movimento se dá, por exemplo, da pessoa andando, a força de atrito ela não é contra o movimento, muito pelo contrário. Se não fosse o atrito, o movimento não ia existir, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Isso aqui é muito importante, um gráfico falando da força de atrito, como que ela funciona. Então, perceba primeiro uma coisa. Eu tenho no eixo Y, no eixo vertical, a força de atrito, e no eixo X, a força que eu estou fazendo, a força que eu faço sobre o corpo. Primeira coisa que eu quero que você analise nesse gráfico é o seguinte. Você tem um aumento linear das duas forças. Traduzindo, vamos pensar. Se você empurra um guarda-roupa com uma força de 10 newtons e ele não sai do lugar, ele só vai dar atrito de 10 newtons, tá? Ele não pode dar 12. Por quê? Se ele desse um atrito maior que a tua força, você ia empurrar o guarda-roupa e o guarda-roupa ia te puxar para o outro lado. Não dá, o atrito não pode ser maior. Então, se você faz 10, o atrito responde com 10. Ah, você aumentou a força para 15, o guarda-roupa não mexeu, o atrito também vai para 15. Ah, aumentei para 20, não mexeu, o atrito também aumentou para 20, porque ele vai aumentando junto com a força. Ele sempre vai ter o mesmo valor da força para poder, né, impedir esse movimento. Isso estou falando do estático ainda, tá? Que é essa linha curva que você está vendo, que é a linha vermelha. E aí, o que vai acontecer depois? Quando você está fazendo uma força, sei lá, 35 no guarda-roupa, ele está quase escorregando, quase mexendo, é o pico do gráfico ali, ó, o máximo do atrito estático que a gente está vendo.
é o ponto máximo. Então, você fez 35, o atrito está dando 35, mas está quase mexendo. Então, o que que rola? Em qualquer momento, ele pode dar aquela destravada, daquela escorregada e começar a andar, né? Começar a mexer. Quando isso acontece, quando você passa desse limite do atrito estático, você percebe que daí fica mais fácil, ele começa a andar, é como se ele tivesse aquele estalo assim, plac, e começasse a mexer. Isso é verdade porque isso acontece por quê? Porque o atrito dinâmico, tá, que agora é o que está em azul, ele é menor do que o estático. Então o estático é o máximo que ele consegue aguentar, é o maior. Só que quando ele se mexe, ele perde o atrito estático e começa a ter o atrito dinâmico, que é menor. Então o gráfico dá essa caída que você está vendo. Esse gráfico já foi pedido, já foi, né, cobrado em um monte de questões, um monte de lugares aí. Então é bem legal você dar uma olhada, que o atrito estático é o atrito máximo, ele vai até um certo ponto, nesse lance o cara não se mexe, o cara ele não se desloca, e aí de repente quando ele diminui, né, quando ele ficar, né, começar a se mexer, aí você tem um atrito, né, cinético ou dinâmico, e aí ele é menor do que o estático, por isso que o gráfico dá essa queda, o que a gente chama de descontinuidade, beleza? Então tá aí o gráfico do atrito, para você analisar, para você ficar bem de olho nele. Bom, vamos ver como que eles costumam cobrar isso daí, qual é a maneira que eles usam para cobrar. Um exemplozinho rápido para a gente não ficar perdido, para a gente não perder muito tempo, mas só para a gente ver como é que funciona. Então ele fala que um carro se desloca em uma pista horizontal a velocidade de 72 km por hora. Ele freia bruscamente e trava por completo suas rodas. Nessa condição, o coeficiente de atrito das rodas com o solo é 0,8. A que distância do ponto inicial de frenagem o carro para por completo. Gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque exercícios que têm a ver com essa matéria, eles são muito cheios de mensagem. Então, quando ele fala para você que ele freia e trava as rodas, que vai escorregar, então ele vai ter um atrito lá, porque ele vai escorregar, o pneu está escorregando. Ele fala que o carro vai parar, então a velocidade final é zero, e a velocidade inicial é 72 km por hora, que eu vou ter que passar para metros por segundo, beleza? Então vamos ver como que fica isso daí. Bom, primeiro que a gente pode, com os valores que ele deu para nós, achar a aceleração, né, do carro de acordo com o atrito. Força resultante é massa vezes aceleração. Ah, mas por que a força resultante é a força de atrito, Afonso? Porque é a única que está agindo. Ele tirou o pé do acelerador, meteu o pé no freio e o carro escorregou. Então a única força que vai agir sobre ele é a força de atrito, por isso que essa força de atrito é a força resultante. E ela é massa vezes aceleração. Segunda linha, você abre a força de atrito, né, em coeficiente vezes normal, que é igual massa vezes aceleração. O coeficiente ele deu pra gente, que é 0,8. Como ele está na horizontal, o normal é igual ao peso, então no lugar da normal eu coloco peso, igual massa e aceleração, isso não mudou. Lembra que peso é massa vezes gravidade, então eu posso cortar essa massa dos dois lados, porque ela aparece ali para os dois, e aí eu vou ficar com 0,8 vezes 10 da gravidade, que é igual a aceleração. A minha aceleração dá 8 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a aceleração que eu achei, 8 metros por segundo ao quadrado. Claro que ela é negativa, que ela é contra o movimento, a velocidade vai diminuir, mas aqui ela saiu em módulo, até porque a força de atrito é negativa e eu nem coloquei isso no começo. Não precisa, só você analisar um pouquinho. Bom, agora a gente vai para frente. Já que eu tenho aceleração, eu posso achar a distância, aplicando a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Está aqui a legenda para você lembrar, né? A velocidade final é zero porque ele vai parar. A inicial, 20 metros por segundo, tá? Porque eu transformei e dividi por 3,6, tá? Quilômetros por hora para metros por segundo. E a aceleração 8, delta S, variação de deslocamento. Não tenho tempo, não sei o valor do tempo. Até poderia calcular, né? Mas não é o caso. Jogo direto em Torricelli, que está ali em cima em vermelho, e você vai ficar basicamente com isso daqui. Velocidade final, que é zero, é igual a inicial, que é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 8 vezes ΔS. Aqui, como a aceleração era negativa, e eu passo aquele 2 vezes 8 negativo vezes ΔS para frente, fica positivo, então vai dar
esse sinal que você está vendo ali do 16, só passar dividindo depois, tá bom? Então ficou ΔS igual a 400 dividido por 16, que dá uma distância de 25 metros, que é o que ele fala na letra B de bola, beleza? Dá uma voltadinha melhor. Você está com a apostila aberta aí na tua cara? Veja aí o exercício, veja a letra certa aí, tá joia? Então, um exemplozinho de força de atrito junto com MRUV lá do Luciano, para dar uma juntada nas matérias, tá bom? É isso aí, gurizada. Se cuidem, lave a mão, mantenham o isolamento, vamos esperar passar tudo isso. Até a próxima, a gente conversa. Beijo para vocês, abração.